No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre mitologia grega, dando continuidade ao que falamos na nossa semana passada. E olha só o que nós temos hoje. Temos os heróis do Olimpo. Vamos com a continuação, depois da vinheta. Ai, cambada, quem não se inscreveu no canal já sabe, né? Mete o like nesse canal, mete o like nesse botão de like aí, destrói esse negócio com a bota. Venham morar no castelo com a gente, que já demorou, o negócio tem que crescer bastante. Temos que chegar a 1000 habitantes do castelo até o final do ano, hein? O negócio vai ficar selvagem. E hoje vamos dar continuidade a toda essa pancadaria seca relacionada à mitologia grega. Confesso que não tenho uma leitura muito profunda dos livros do Percy Jackson, né? Porque acabei me deparando com uma série de outras leituras, né? Então, depois que eu terminei aquela série que o Percy Jackson e os Olimpianos, não me aprofundei um pouquinho mais nessas mitologias que ele vai construindo com essa influência meio pop da vida. Mas quem assistiu o vídeo da semana passada sabe que eu tenho uma posição, né, uma opinião bastante favorável a esse autor, porque isso daí serve de porta de entrada para muita coisa. Gente, vamos combinar, né? Se algumas drogas servem de porta de entrada para algumas outras coisas piores, né? Acho que o processo reverso pode acontecer. Pensando aqui, analogicamente, né? Uma criança que faz uma leitura de livros desse tipo, que se depara com a mitologia grega, né? Com essa beiradinha de algumas coisas que são bastante fantasiosas, ela posteriormente pode desenvolver um interesse profundo pela mitologia. Então, que fique bem claro desde já a minha posição favorável a esse tipo de leitura, eu aprovo. Sabe, não acredito que sejam maus livros. Depois do pedido da nossa amiguinha Cecília, tô falando contigo. Tu que pediste esse material que falássemos hoje tô cumprindo a tua vontade. E agora, vamos lá pensar um pouquinho nessa questão dos livros que eu observei dessa série dos Heróis do Olimpo. Eu fiquei bastante chocado, né, porque eu percebi que eu não me lembrava muito bem dos primeiros livros que li. Isso daí já passa os quase 10 anos, né, que eu li esses livros, então tive a memória um pouco apagada com o tempo. Mas aí eu me deparei com esses 5 livros, né? Cá estão eles, né? O Herói Perdido, O Filho de Netuno, A Marca de Atena, A Casa de Hades, O Sangue do Olimpo. São 5 livros que vieram imediatamente depois a essa saga dos Olimpianos. Isso a gente está pensando aqui cronologicamente. A primeira coisa que eu percebi lendo esses primeiros capítulos assim do Herói Perdido, que é o primeiro livro dessa sequência que eu falei. Quem não lê esses livros do Percy Jackson, o Percy Jackson antes, vai ficar perdido nesses 5 aqui. Não consegue, né, porque isso daqui é uma sequência, cronologicamente falando, é uma sequência direta depois do Percy Jackson. E o Ladrão de Raios e toda aquela série lá dos Olimpianos. Um ponto que me chamou bastante atenção nessa primeira leitura, né, que começa exatamente como nos primeiros livros da série. Sempre aquela escola, sempre aquela aventura que começa com professores, com aquela situação um pouco, sabe, aquele moleque lá perdido no ônibus, não sabe quem é, mas ainda assim é um ambiente escolar, tem pessoas disfarçadas, e aquela realidade. Nós temos muito alguma coisa que acontece como no Harry Potter. Uma dimensão um tanto quanto fantástica, fantabulosa, não é? Meio que as avessas escondidas no meio da nossa. Então, uma realidade fantástica se desdobra. Se no primeiro livro nós tínhamos aí a Medusa, a poderosa chefona de um empório aí de plantas, de botânica, sabe, aqui nós vamos ter algumas coisas muito parecidas, não é? Deus se desdobrando no meio. Só que uma coisa que me chamou bastante atenção, nesses 5 livros aí que eu andei dando uma xeretada, ali alguns capítulos e tal, nós temos deuses romanos aqui. Eu acho que isso foi uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção, assim, né? Porque eu passei por uma leitura bastante densa dessa Ilíada, falei bastante assim com a minha esposa sobre a Odisseia, né, com a Super Camera Woman, e eu vi esses valores antigos. Nós víamos a coragem, nós víamos a lealdade, nós víamos uma série de valores, né, que eram intrínsecos às pessoas daquele tempo. Coisas que, se nós formos parar para pensar, são valores universais e são coisas atemporais. Virtudes. Virtudes, muito importante a gente pensar nisso, né? Quem já leu as 13 virtudes do Benjamin Franklin vai saber do que eu estou falando. Mas é um ponto muito positivo. As pessoas têm virtudes e têm defeitos, e nesses livros é uma coisa muito acentuada.
muito acentuada mesmo. Os valores antigos, eles não se diferenciam em muito desses valores que nós temos hoje em dia. Virtudes, né? A coragem do herói, a aprovação que o herói tem que passar por causa dos amigos. Sabe, o moleque lá ter que recuperar a sua memória. É uma coisa que eu fiquei meio perdido no primeiro livro, inclusive, né? Ele não aparece... o Percy Jackson não aparece no primeiro livro dessa série. Eu fiquei pensando, o que está acontecendo aqui? Por quê? Aí depois fui ver a crítica, o pessoal falando. Ele vai aparecer efetivamente no segundo livro, assim como a Annabeth Chase, né, que ela vai ter um protagonismo um pouco mais acentuado nesse livro da marca de Atena. Ela é filha de Atena, né? Filha de peixe, peixinho é, ou filha de deusa, deusa é. Acho que a brincadeira não vai dar certo, mas enfim. Então os valores da coragem, essa aprovação do herói, essa jornada no mundo internalizado, né, que faz o herói passar por uma metamorfose, é uma coisa muito louca. Porque a partir do momento que o moleque entra lá no meio daquele acampamento de meio-sangue dos romanos, ele perde muitas das coisas que tinha. Então existe esse processo dessa reconquista. Outra coisa que eu achei bastante peculiar, que é diferente do Percy Jackson, né, do primeiro livro, é que esse acampamento meio-sangue dos gregos foi destruído. Nós temos aí uma briga muito complicada que acontece entre gregos e romanos lá na antiguidade, sabe? Questões. Só que, num determinado ponto, nós vemos aí que o acampamento meio-sangue dos romanos, ele funciona às avessas, ele não é uma coisa desorganizada, perdida. Os meios-sangues dos deuses romanos, né, eles são protegidos. Eles não são aquelas pessoas que são largadas à própria sorte, como acontece com os filhos de deuses gregos, né, semideuses, no caso. Os semideuses romanos, eles são cuidados, eles recebem cuidado especial naquele acampamento, eles são todos treinados e podem ficar naquele acampamento até uma idade adulta. Então foi interessante ver essa antítese, né, esse contraste que acontece entre o acampamento dos gregos e o dos romanos. São coisas que funcionam de maneira um pouquinho diferente, isso me chamou bastante atenção, né? Me lembrou daquele treinamento que acontece em Esparta, dos espartanos, que é uma coisa bem rigorosa. E eu vi de novo essas coisas que remontam muito a essa guerra de Troia. Sabe, essa disputa tão terrível que aconteceu entre esses indivíduos, e é uma coisa que está sendo retomada ali, historicamente falando, o tempo todo. Eu achei isso daí particularmente divertido quando a gente pensa nessas oposições que acontecem, né? E aqueles mesmos valores antigos que a gente vê na literatura lá sendo retomados e reaplicados aqui com uma interpretação um pouco adolescente. De fato, como os outros livros lá do Percy Jackson, O Ladrão de Raios, tem uma pegada muito teen, né? Uma pegada muito adolescente. Tem aqueles personagens que são bastante fáceis, a gente tem papéis muito definidos, o vilão é realmente perverso, o traidor é um traidor malévolo, sabe? Só que aí acontece uma coisa inédita. Nós temos aquele vilão, no caso a vilã, a Gaia, né, que quer controlar o mundo. Se essa titã, a mãe dos titãs, né, essa criatura tão antiga acorda, acabou, vira um caos desgraçado. Aí o que acontece? Aqueles exércitos que eram na antiguidade inimigos mortais, gregos, e esse exército dos deuses romanos, esses antagonistas, né, vamos pensar dessa maneira, vão se unir. Então, eu acho que a mensagem que é passada nesse livro ela é bastante interessante nessa direção. Uma coisa que me surpreendeu, quem leu aquela tradução do Honorico, né, lá no começo do século XX, da Ilíada, vai perceber que ele troca o nome dos deuses gregos por nomes de deuses romanos na língua portuguesa. Então, o tempo todo eu fiquei um pouco perdido quando ele fala de Jove, Minerva, eu fiquei um pouco perdido nas referências. Se quiserem, posso deixar os nomes aqui na descrição do vídeo posteriormente. Mas o negócio é muito louco, né, porque muita gente acredita que os deuses romanos são só uma reinterpretação dos deuses gregos, né? Netuno seria Poseidon, Júpiter, Saturno, etc. Não vou me aprofundar muito nesses nomes aqui, porque senão vocês vão morrer de tédio. Mas o negócio é, nesse livro em particular, nessa série de livros, a gente vê uma separação bem clara aqui. Deuses gregos são uma coisa, deuses romanos são outra, são entidades à parte. Isso já me chamou bastante atenção no princípio. E essa pegada bastante adolescente, essa inserção dos deuses numa cultura um pouco mais pop, foi bastante bacana. Eu acho que o autor consegue, pelo menos nos primeiros capítulos que eu li, eu vejo que ele consegue encaixar isso daí bem. Sabe, os outros capítulos de outros livros que eu xeretei, o negócio foi bastante bacana, gostei bastante da maneira como ele encaixou a coisa toda. Sabe, eu acho que não tem problema de ritmo, a gente tem uma distribuição bastante legal dos capítulos, não tem o que nós chamamos aí, né, de capítulos que são desnecessários.
A narrativa ela é bem amarrada, ela é bem construída. Honestamente, eu acho que ele é um bom livro para a gente começar a pensar um pouquinho na mitologia. Nas mitologias tanto romanas quanto gregas. E a mensagem que ele passa é muito o que nós vemos hoje em dia, né? Deixemos nossas diferenças de lado. Vamos nos unir para poder encarar um inimigo comum. No caso, isso daqui é a Gaia. Hoje em dia, podemos dizer que essa ignorância generalizada que está acontecendo, esse ódio que anda sendo disseminado pela mídia. Caros, a literatura, como sendo uma representação artística da vida, a arte copia a vida, mas nos passa uma mensagem. E a mensagem é, em muitas ocasiões temos que pôr essas diferenças de lado. Como gregos, romanos, ou gregos e troianos, né? Vamos pôr essas diferenças de lado e vamos encarar o inimigo comum que nós temos. Temos vários problemas aqui no Brasil. Educação, saúde, corrupção. Essa é a minha mensagem por hoje. Fica aqui a nossa discussão. Até a próxima e cada vez mais!